Fala, Máquina Britão aqui, e no vídeo de hoje uma aula sobre infecções de pele. Se você tem dúvida no diagnóstico, no tratamento e diferenciar as principais alterações de pele no pronto-socorro, fica comigo até o final desta aula. Quais são os dois diagnósticos mais importantes quando você está pensando em infecções de pele no pronto-socorro? Infecções cutâneas. Tenho certeza que você deve estar pensando aí, né, naquela duplinha, erisipela e celulite. A questão é, qual o diagnóstico diferencial? Como separar uma da outra? Como que a gente consegue criar um raciocínio clínico aqui que nos dê segurança para atender esse tipo de paciente no pronto-socorro? Essa que é a ideia da aula. Então, primeiramente, o que a gente vai separar aqui? Vamos tentar criar aqui uma linha de raciocínio. Se a gente está falando de uma infecção de pele, claro que a gente está falando, então, de uma contaminação bacteriana. Pô, Rômulo, isso é óbvio. Cara, tudo bem que é óbvio, mas eu quero que você lembre simplesmente disso. Você sabe, então, que a conduta no final a gente tem um antibiótico aí. Beleza? Então, de certa maneira, conceituar e definir as coisas ajuda a gente a conseguir, né, entender fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Normalmente essa infecção, ela é uma infecção aguda e é uma infecção que carrega alterações laboratoriais. É um paciente que vai apresentar, por exemplo, leucocitose. É um paciente que vai apresentar também alterações sistêmicas. Então é aquele paciente às vezes que está com febre, está com calafrio, está prostrado, ele tem dor, tem sinais flogísticos, é uma síndrome infecciosa. Então a gente está falando de uma síndrome infecciosa, tanto na erisipela quanto no celulite. Na pele, né? É uma infecção cutânea aqui. Vamos dar uma olhada na ideia de como que a gente começaria a tentar atender este paciente. Na maioria dos casos, você vai atender um paciente, então, com uma queixa localizada em membros inferiores, membros superiores, algumas vezes em tronco, normalmente associada a um fator inicial, às vezes uma lesão, às vezes uma ferida que começou, às vezes uma unha que encravou, ou simplesmente o paciente não sabe exatamente, né, delimitar, mas ele consegue descrever uma progressão, né, às vezes de edema, de prurido, de peso, e aí quando você vai olhar esse paciente, ele já tem uma alteração, por exemplo, de pele, né, ele já tem uma alteração na pele. Então aqui uma imagem aleatória aqui, mas é uma imagem muito condizente com o que a gente está falando, né, essa é um quadro típico, uma lesão típica de erisipela. A diferença entre o paciente com uma erisipela e com uma celulite, a gente pode simplesmente definir o que é erisipela e a outra fica mais fácil de a gente encontrar o paciente com celulite. Quais são as características que a gente encontra no paciente com erisipela? A primeira coisa que a gente vê é essa alteração bem delimitada. A gente consegue, olhando a lesão, encontrar pele sem alteração e pele com alteração. Outra coisa que a gente tem uma área bem delimitada. Por que ela é bem delimitada? Porque ela é superficial. Essa é a grande sacada aqui do raciocínio clínico. Então a gente está falando aqui das camadas da pele, a erisipela vai atingir essas primeiras. Então essa alteração superficial ela é capaz com que você consiga delimitar. A celulite atinge os planos profundos e por isso que eu perco a capacidade de delimitar a lesão. Então, visivelmente, erisipela e celulite a gente consegue diferenciar. Há tipos de bactérias diferentes nesses casos. Há antibióticos de escolhas diferentes. Há prognóstico diferente. Por isso que é importante diferenciar. Não é simplesmente entrar com antibiótico para todo mundo, internar. Inclusive, é uma causa muito comum internar pacientes para antibiótico terapia endovenosa dizendo que é um quadro de celulite. Muitas vezes não é. Então há muitas internações errôneas. Há muitos pacientes ali que têm dor e prurido por estase venosa, por dermatosclerose, lesões a longo prazo, por exemplo, de doenças venosas. E não necessariamente um quadro infeccioso. Esse paciente às vezes passa por múltiplos antibióticos, é um grande problema de saúde. Então voltando, a gente tem a área delimitada, isso é algo que vai ajudar a gente a diferenciar. A gente tem, obviamente, um quadro edematoso e doloroso, tanto no paciente com erisipela quanto no paciente com celulite. A gente pode ver, isso aqui não seria em todos, mas a gente pode encontrar esses flictemas, essas bolhas, né? Inclusive com secreção ali. Nesse quadro a gente está frente, inclusive, uma erisipela bolhosa.
Então, essa alteração da pele superficial faz com que haja essa formação de ferictemas. Então, essa formação bolhosa, uma região fica mais comprometida e isso vai, inclusive, essa lesão vesicular em bolhas, vai, inclusive, né, permitir facilitar o nosso diagnóstico para erisipela bolhosa. Em termos de distribuição, membros inferiores, face, abdômen, membros superiores, normalmente a alteração pode ser a mesma, né? Os padrões de acometimento podem ser os mesmos. Mas a grande diferença é exatamente a profundidade, os planos de acometimento, e isso vai fazer com que você consiga diferenciar uma lesão da outra. O critério que normalmente aparece, isso aqui é interessante você anotar, normalmente o paciente que chega para você com uma alteração dos membros, associada a sinais flogísticos e com dor, vale a pena, claro, a gente colocar na nossa suspeita aqui um quadro, uma síndrome infecciosa, pensando, por exemplo, numa celulite ou numa erisipela. Então, dor é um sinal muito sensível e presente nesses casos. Um paciente que tem uma aparência hiperemiada, flictematosa, xerótica, com placas, mas sem dor, provavelmente esse paciente não tem um quadro, não tem uma síndrome infecciosa, não tem uma celulite, não tem uma erisipela. A não ser que ele seja, diabético. O diabético, ele é maior do que a dor, né? Porque dependendo do grau de neuropatia, esse paciente pode não desenvolver um quadro álgico. E aí pode dificultar o seu diagnóstico inicial. Um outro caso que pode surgir aqui, como suspeita, principalmente se você não viu muito esses casos, é você suspeitar que isso aqui é um abscesso. Então você cai naquela ideia, será que tem pus aqui debaixo? Será que tem pus debaixo dessa pele? Olha, provavelmente não, nessa imagem que a gente está vendo, obviamente, por essa característica. Por quê? O que de fato é um abscesso? Vem comigo nessa ideia aqui. Quando a gente diz que é um abscesso, o que a gente está procurando na verdade? Imagina que a gente tem as camadas da pele aqui, vou colocar em preto, então aqui a parte superficial, preto ficou ruim. Vou botar em branco aqui, parte superficial da pele, e imagine que aqui embaixo a gente tenha pus. Para que a gente tenha pus, isso aqui é necessário que ocorra. Ou seja, aqui dentro do tecido se forme uma área delimitada, bem ou mal, não importa, com traves ou não, mas que tem líquido. Esse líquido, na palpação da pele, principalmente quando eu estou movendo a pele, né, qual que é o nome disso? Né, quando eu consigo palpar um abscesso, e a gente chama de um abscesso que flutua. Ele flutua porque eu consigo perceber essa massa que é líquida por debaixo de um tecido rígido e muitas vezes inflamado, que fica ainda mais consistente. Então dá essa perspectiva de flutuação, eu consigo apertar aquela massa e sentir essa estrutura. Então o abscesso, ele precisa deste quadro, ele precisa de coleção de pus organizada. Então, é claro, você vai conseguir diferenciar isso fazendo o exame clínico. É muito mais provável, outra coisa, quando a gente fala de membros inferiores, a não ser que tenha um trauma envolvido, que você perceba essas alterações quando você tem um paciente, por exemplo, que tem um histórico de lesão. Então imagina que você tem um paciente lá, que é um diabético, que tem uma úlcera ali, pouco necrótica, e aí começa com uma região de hiperemia, começa com febre e dor. Olha, será que isso é uma erisipela? Aí você aperta essa região aqui, você tem secreção de pus, tá mole, a necrose é uma necrose úmida. Olha, isso aqui tem muito mais cara de abscesso. Repara que a história é diferente também. Então, para a gente ter um abscesso, eu preciso ter uma lesão prévia, é uma outra história, tá? É uma outra história clínica. Imagina um paciente com esses pacientes, muitas vezes, que começa a desenvolver quadros recorrentes de erisipela, de celulite, por insuficiência venosa, arterial, por linfangite. Este paciente costuma ter uma rarefação de pelos, por exemplo, né? Então, até o estigma, né? Até a aparência, a ectoscopia do membro, já é um membro que não nos faz imaginar uma lesão abscedada de pus, não faria
muito sentido. Outra coisa que a gente vai trabalhar aqui, e que isso gera às vezes muita discussão, muita dúvida, e a ideia é a gente tentar simplificar bem isso aqui, é a etiologia. De um lado, a gente tem o Piógenes, eu vou simplificar aqui bem para a gente não ficar tendo que escrever esse nome todo. E do outro, a gente tem o Aureus. Esses dois, Streptococcus e Staphylococcus, eles vão estar presentes aqui, dentro da nossa etiologia. Essa incidência, né, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que talvez você já tenha ouvido tantas vezes, ela é superior ao do Staphylo aureus, tá? Porém, o Staphylo aureus, aqui que vem a sacada, ele é mais comum na celulite, exatamente por esse acometimento mais profundo. E aqui a gente tem uma incidência maior nos quadros de erisipela. Então a gente tem dois tipos de patógenos aqui, e por isso que a gente vai entender a diferença na hora do tratamento. Não que a gente não possa ter uma erisipela também por Staphylococcus aureus, mas essa diferenciação ela é importante porque ela nos ajuda a encontrar um antibiótico para esse paciente. Um detalhe que falta aqui é que aquele paciente diabético que a gente estava conversando, ele também pode ter uma contaminação por gram negativo. Então, frente a esse paciente, a nossa definição de antibiótico também pode ser diferente. A gente vai falar sobre isso no final. Vamos lá para o diagnóstico agora. Como que de fato a gente vai fechar esse diagnóstico? Qual que é o raciocínio clínico que eu quero trabalhar com vocês aqui? Primeiro passo, olha aqui, vou simplificar pra caramba a ideia aqui. Qual que é o primeiro passo? Lembra que eu falei daquele fator sensível? Dor. Porque se eu estou falando de uma síndrome infecciosa, estou falando de sinais flogísticos, eu preciso de dor, cara. Se eu não tenho dor, é interessante que eu considere fortemente uma outra hipótese diagnóstica. Beleza? Segundo passo, olha que interessante, olha o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo fazer aqui, de alguma maneira, descartar os piores diagnósticos e descartar também o que não é tão comum. Erisipela celulite seria o mais comum mesmo. Então, para eu chegar num diagnóstico diferencial aqui, esse passo a passo ajuda muito, porque a próxima pergunta é o quê? Bilateral? Porque uma lesão bilateral não é tão comum. Você tem um paciente com essa alteração simétrica, uma grande coincidência. E coincidência, né, lembra daquele princípio da lógica, né, a parcimônia. A solução mais simples provavelmente é a mais correta. É provável que este paciente não tenha uma erisipela ao mesmo tempo nos dois membros. Nenhuma celulite. Entendeu? Terceiro ponto, prurido. Excelente pergunta para você fazer. Porque ele pode estar presente, mas ele não é normalmente a queixa primária desse doente. Só que se for a queixa principal, considerar um eczema ou morticária. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Uma anamnese bem feita aqui. Porque se esse paciente disser para você que o prurido não é e não está dentro do interrogatório sintomatológico, mas é sim a queixa principal, é o que fez com que toda essa história se desenvolvesse, começou a coçar muito. Olha, a gente pode estar falando de um quadro eczematoso. E aí, se você não trata essa causa base, alérgica, ou por uma ausência, por uma pele muito seca, por exemplo, um paciente com uma alteração vascular que faz isso, né? Um paciente com DAOP, né, costuma ter, né, essa perda, né? Se você não recomenda, por exemplo, um tratamento com emoliente para esse paciente, pode ser que ele continue a ter este quadro e acabe vindo tomar antibiótico mês sim, mês não, numa suspeita de erisipela que não é. Outro ponto que vale a pena a gente também se perguntar. A gente não falou sobre isso, mas ela se é geométrica. O que seria isso? A celulite, ela não vai apresentar como uma estrutura, por exemplo, retangular na perna. Ou seja, eu não vou conseguir avaliar, eu não vou conseguir delimitar dessa maneira uma alteração que pareça de contato. Por que eu estou falando isso? Porque imagina um paciente que está de galocha, que usa trabalho de bota. Ele pode fazer uma lesão em placa flogística, com aumento de temperatura, eczematosa, e que não seja uma erisipela ou uma celulite, mas que seja uma dermatite de contato. Então essas alterações muito enquadradas, nem mesmo para erisipela, celulite com certeza não, mas nem mesmo para erisipela a gente vai ter uma figura geométrica, a gente tem que pensar em dermatite de contato. Beleza? Essa é
uma forma aqui muito interessante da gente pulsar diagnóstico diferencial. Completou esses 4 passos, o que você vai fazer agora? Você vai entender qual que é a gravidade. E aqui é muito interessante, porque aqui vai definir, por exemplo, se você vai internar esse paciente, se você vai mandar ele para casa, que tipo de antibiótico você vai usar, o que basicamente você vai usar como critérios de gravidade aqui. Estado geral, então se esse paciente tem um estado geral deprimido, um estado geral visivelmente, ectoscopicamente, sentou no consultório, você bateu o olho no paciente e falou, esse paciente tudo está bem. Estado geral é muito feeling, né? Estado geral tem essa ideia do feeling, por isso que é tão importante você continuar fazendo e continuar se interpretando, porque quanto mais tempo você tem de cadeira ali, de atendimento, mais esse seu feeling fica aguçado. Mas, vamos lá, essa aparência vai ajudar muito. Estado geral dele deprimido, irregular estado geral, né, baixo estado geral, então um paciente prostrado, emagrecido, desidratado, tudo isso vai te chamar muita atenção, obviamente. Um paciente que tem comorbidades graves associadas, imagina um paciente que é HIV positivo, um paciente que está em um tratamento quimioterápico, um paciente que tem uma doença arterial grave, com uma amputação alta do membro contralateral, opa, você está vendo um paciente aqui bem complicado. Imagina um paciente com necrose, um paciente com exposição tendínea, um paciente com exposição óssea. Olha, todos esses casos aqui, pensando numa celulite grave, obviamente, a gente tem sinais de gravidade aqui só por isso. Comprometimento sistêmico. Quais 2 sinais aqui que eu quero que a gente tenha em mente? Febre e taquicardia, tá? Então, lembra que esse paciente pode estar com dor, né? A febre vai aumentar a frequência cardíaca também, a dor também, mas a gente está falando aqui de uma frequência cardíaca mantida aqui. O paciente sem febre ali, com melhora da dor, ele mantém um quadro, mantém uma frequência aumentada exatamente pelo quadro infeccioso. Olha que massa isso aqui. Se a resposta para esse fluxograma aqui é sim, ou seja, esse paciente apresenta esses sinais, o que tu vai fazer? Aí sim você vai internar. É nessa situação, é neste paciente que denota internação. Beleza? Tom regular em estado geral, graves comorbidades, alterações de pele, características de uma infecção profunda, de uma infecção bem acometida, infecções já a longo prazo, um paciente com repercussão sistêmica. Eu não precisaria nem falar, um paciente com sinais de choque, paciente séptico, obviamente, ficaria muito claro aqui também. Não tem, Rômulo, não tem esses sinais. É um paciente, apesar de ser uma lesão que me chama a atenção, mas não é um paciente que apresenta esse comprometimento. É um paciente candidato a antibiótico via oral. E, claro, se for necessário, na reavaliação, esse paciente pode voltar para uma reavaliação. Pode ser que eu perceba que não está melhorando e eu tenha que mudar meu antibiótico. Então, mas, a princípio, é um caso que eu poderia mandar para casa para ele seguir com o tratamento, certo? Pensando no tratamento, tanto de celulite quanto de erisipela, leve, sem secreções purulentas, sem necrose, sem alterações severas, tá bom? A gente pode escolher como uma opção, primeira linha, amox com clavulanato, beleza? Ou cefalexina, que é aquela que você faz rotineiramente, talvez aí, na sua prática. A cefalexina também está adequada. Uma orientação que você não deve esquecer aqui na sua prescrição, cara, é colocar esse paciente com os membros elevados. Então, orientar este paciente para casa, para que ele faça isso. Então, não só monta lá o receituário para esse paciente, lá, amoxicilina, né? Não vai, uso oral. Então, você vai colocar lá um amox, vou botar aqui vou botar o nome todo aqui não, para a gente poder ir. Ó, amox clavulanato, 875, um comprimido a cada 12 horas. Aqui o tempo de tratamento vai de 5 a 14 dias, tá? Nesse caso aqui, como a gente está falando de tratamento domiciliar, a gente vai usar 5 dias, tá bom? Para os casos mais leves. Mas, se esse paciente tivesse um comprometimento maior, a gente poderia estender para 14 dias. E aqui, você não deixa de escrever isso também, tá? Coloca não mais como orientações, não mais como uso oral, mas coloca como orientações, por exemplo, elevação dos membros, tá? Elevar os membros. Repouso relativo, né? É um paciente que vai ajudar muito. A drenagem disso vai mudar, vai melhorar muito a sintomatologia desse paciente, tá bom? Beleza. Um quadro agora
tanto de erisipela quanto de celulite, mas agora com purulência, com saída de secreção, e é um paciente que tem fator de risco, por exemplo, para um patógeno resistente, MRSA. Por quê? Porque esse paciente, por exemplo, ele já teve múltiplas internações, é um paciente que tem aspecto purulento, tem pus na hora que eu bato o olho na lesão, eu consigo ver pus escorrendo. É um paciente que já teve, por exemplo, um diagnóstico prévio na última internação de uma colonização por um patógeno MRSA. Teve falta de resposta no tratamento, é o cara que eu mando para casa e volta. Ou seja, ele não melhorou naquele primeiro tratamento, ou ele tem algum fator de risco. HIV, dialítico, cirurgias recentes, internação nos últimos 2 meses, tudo isso vai configurar risco para esse paciente. E aí, nesse caso, olha aqui, o que muda aqui para a gente. A gente, ao invés de falar de amoxicilina, a gente está falando de sulfa, trimetoprim, o Bactrim, né? Trimetoprim, ou clindamicina. O antibiótico talvez você já esteja mais acostumado, clindamicina. Então, talvez seja por isso que você tenha visto várias vezes os pacientes irem para casa com cefalexina e os casos que não resolvem voltarem com clindamicina. Essa é uma prescrição que a gente fazia muito no serviço de vascular. Nessas aqui é a mesma coisa. É um paciente que também vai se beneficiar de elevação de membros e também se beneficia do repouso relativo ali, tá? Mas é um tratamento ainda domiciliar. Beleza? O paciente agora aqui vai para internação, tá? O paciente que precisa de internação é um paciente que já tem, então, comprometimento, tem febre e taquicardia, é um paciente séptico, é um paciente que tem sinais ali, tem comorbidades severas associadas ou tem alterações de pele, como necrose, exposição tendínea, acometimento de planos profundos, coleções purulentas. É um caso bem mais grave, né? Um caso bem mais avançado. Esse caso a gente vai optar por internação, beleza? Vamos lá na internação aqui, então. Eu vou separar em alguns pontos aqui, tá bom? Primeiro, seria, de fato, o paciente que você for internar por uma suspeita de sepse, um antibiótico de escolha, a vanco. Isso aqui pode mudar a depender do hospital que você está trabalhando. Outra coisa que pode mudar é a comorbidade sendo diabético. Valeria a pena você incluir também o tratamento para algum gram negativo. Mas eu vou colocar a vancomicina para que você tenha um norte aqui, tá? Para esse paciente séptico. Para o paciente que tem os critérios de gravidade, ok? Mas ele não tem, por exemplo, risco para antibiótico, para patógeno resistente. Né? Ele não tem aqueles riscos que a gente falou. Nesse caso, a gente usaria, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar, nesse segundo cenário, a gente usaria a ceftriaxona. Então, repara que a ceftriaxona, ela está inserida aqui num determinado paciente, que é o paciente que tem um quadro de celulite ou erisipela, que tem um comprometimento, que tem sinais sistêmicos, que tem às vezes uma alteração de pele, porém é um paciente que não apresentou, não tem sinais, eu não tenho sinais de choque, eu não tenho sinais de gravidade ali, né? Eu não tenho um paciente séptico na mão. Esse caso eu vou para ceftriaxona. Estou dizendo isso repetindo porque é muito comum você ver os pacientes todos irem para ceftriaxona. O cara que você vai internar, você interna com ceftriaxona. Mas atenção, se esse paciente lá que entrou para você está preenchendo ali critérios, você pensou num paciente séptico, aí a opção vai ser outra, vai ser vancomicina. Da mesma maneira, se você tem um paciente, por mais que você não tenha pensado num quadro séptico, mas é um paciente que operou recentemente, é um paciente dialítico, é um paciente que teve uma cirurgia recente, ou seja, há risco para fator de risco, né, para amoxicilina resistente, você também vai ter que usar vanco. Então, atenção a esse quadro aqui. Por isso que eu quis separar dessa maneira, porque comumente a gente vê esse quadro, o uso de ceftriaxona para esses pacientes. Sim, você pode usar aqueles que realmente têm os critérios de gravidade, não tem, né, purulência ali, não tem risco para MRSA. Beleza, ceftriaxona. Os demais, com risco ou com sinais de sepse, você vai usar vancomicina. Então, olha que interessante. No final das contas, a gente chegou à conclusão de que a antibiotic terapia, para o nosso dia a dia, para o nosso manejo, acaba sendo a mesma.
acaba sendo a mesma, por mais que a etiologia possa ser diferente. Então isso aqui facilita em muito a condução do seu caso. Então é isso, ó. Espero que você tenha curtido essa aula. Deixe aqui nos comentários qual outra patologia que você gostaria que a gente explorasse aqui, para a gente poder trabalhar bem esse raciocínio clínico. Não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no canal.